pessoal, tudo bem? Iniciaremos mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Kielce Meyer e a aula de hoje terá como personagem principal o Daniel, que é um menino muito curioso. Ele estava numa feira e observou o desequilíbrio de algumas balanças. Esse desequilíbrio acontecia de acordo com a manipulação de pesos e alimentos. Ele já conseguiu escrever expressões matemáticas que representam as situações observadas. Não satisfeito, ele agora quer descobrir o peso desses alimentos. Vamos ajudar o Daniel a encontrar a solução dos problemas que ele observou. Esse é o Daniel e a balança que ele observou. Observe que você tem duas maçãs. O peso de cada maçã é x, porque elas têm o mesmo peso. Então, eu representei por 2x. O quilo eu representei por 1. Como a parte das maçãs está lá em cima, nós temos que 2x é menor do que 1. Relembrando alguns termos, nós temos o primeiro membro, o segundo membro, a incógnita. E a aula de hoje, a gente quer descobrir a solução, que na verdade é o conjunto que torna essa desigualdade verdadeira. Já vimos os termos. Antes da gente conseguir resolver essa inequação, nós precisamos verificar algumas propriedades das desigualdades. Vem comigo para o slide para poder ver melhor essas propriedades. A primeira propriedade diz que somar ou subtrair um mesmo número aos dois membros não altera o sentido da desigualdade. Como assim? Sabemos que 15 é menor do que 20. Se eu tirar 15 unidades de cada lado, eu vou ter como resultado 15 menos 15, 0. 20 menos 15, 5. E 0 é menor do que 5. Olha, a desigualdade menor se manteve. Vamos observar agora no caso da inequação. Se eu tenho a inequação x mais 15 menor do que 20 e tirar 15 unidades de cada lado, o que vai acontecer? 15 menos 15 dá 0, se anula. Então, sobra o x. 20 menos 15 é 5. Como a desigualdade se mantém, x é um número menor do que 5. Na próxima propriedade, nós temos que multiplicar ou dividir ambos os membros por um número positivo, a desigualdade também se mantém. Como assim? Sabemos que 6 é menor do que 10. Se eu dividir ambos os lados por 2, nós vamos ter que 6 dividido por 2 e 10 dividido por 2. Então, nós temos como resultado 3, que é menor do que 5. Mais uma vez, a desigualdade ela se manteve. Isso vale também para as inequações. Por exemplo, 2x maior do que 28. Para encontrar a solução dessa inequação, eu preciso que o x fique sozinho. Então, eu tenho que tirar esse 2 daí. Basta dividir por 2 ambos os lados. 2 dividido por 2 dá 1. 28 dividido por 2 dá 14. Como a desigualdade se mantém, nós temos o quê? X é maior do que 14. Uma última propriedade para a gente conseguir resolver as inequações. Multiplicar ou dividir os dois membros de uma inequação por um número negativo inverte o sinal da desigualdade. Acabamos de ver que número positivo mantém. Se for um número negativo, vai inverter. Como assim? Observe o exemplo. Menos 3 é menor do que 5. Se eu multiplicar cada lado por menos 1, houve uma inversão do menor para o maior. Isso acontece porque estamos trabalhando com número oposto, pois menos 3 vezes menos 1 dá 3. 5 vezes menos 1 dá 5. Então, mais 3 é maior do que menos 5. Olha, não se esqueça, ao multiplicar por números negativos, nós temos que inverter o sinal da desigualdade. Nessa inequação,
nós temos a mesma propriedade. Olha, se eu multiplicar por menos 1 ou por qualquer número negativo, temos que inverter a desigualdade e fazer a continha em ambos os membros. Se fizermos menos 4x vezes menos 1, teremos mais 4x. Se fizermos 40 vezes menos 1, é menos 40. Então, o 4x é menor do que menos 40. Pessoal, essas propriedades serão muito úteis para a resolução das inequações. Não se esqueça, se a gente multiplicar ou dividir por um número positivo, a desigualdade ela permanece. Mas se a gente multiplicar ou dividir ambos os lados por um número negativo, a desigualdade ela se inverte. É um detalhe muito importante, não podemos esquecer. Vamos observar outras situações do Daniel. Aliás, vamos calcular aquela primeira situação que é da balança. Nós tínhamos apenas a escrita, agora a gente vai encontrar o valor do x. Essa é a balança do Daniel, lembra? Nós já representamos. Agora a gente quer descobrir o valor do x. Vamos ajudá-lo. Pelas propriedades, a gente sabe que pode dividir ambos os lados sem alterar a desigualdade. É interessante dividir por quem? Por 2, porque assim o x fica sozinho no primeiro membro. Lembra que você tem o primeiro membro, o segundo membro. No primeiro membro as incógnitas, no segundo membro os termos independentes. Então eu vou dividir toda a minha expressão por 2. Ao dividir, nós vamos ter 2 dividido por 2, 1. Então, vai sobrar no primeiro membro o x. E nós vamos ter no segundo membro 1 dividido por 2, 1 meio. Vai ficar no segundo membro 1 meio. Como a desigualdade se mantém, x é menor do que 1 meio, resolvemos a nossa inequação. Ah, então o Daniel conseguiu descobrir o peso de cada maçã, lembrando que elas têm o mesmo peso. Mas como se trata de inequação, não temos um valor exato. Então, o que a gente pode dizer é que cada maçã pesa menos de meio quilo. Vamos para mais um exemplo. Agora, o Daniel foi com a sua mãe ao mercado. Ao final das compras, ele levou a sacola que era mais pesada e que continha 3 quilos de feijão e 3 garrafas de óleo. Outra sacola, que era mais leve, continha 4 quilos de arroz e 1 garrafa de óleo. A questão é, ele precisa descobrir o peso da garrafa de óleo. Bom, lembrando que as garrafas elas têm o mesmo peso, então eu vou representar cada uma por x. Como ficaria a expressão da sacola mais pesada? 3 mais 3x, pois são 3 quilos de feijão mais 3 garrafas de óleo. Como ficaria a expressão da sacola mais leve? 4 mais x, pois são 4 quilos de arroz mais 1 garrafa de óleo. Tá. Como a sacola mais pesada é maior, podemos representar como 3 mais 3x maior do que 4 mais x. E agora, eu tenho que encontrar o valor do x. Para calcular o valor do x, vamos para o quadro, ok? Nós precisamos calcular essa inequação. Para calcular, vamos lembrar das propriedades. A gente pode somar ou subtrair ambos os lados sem alterar a desigualdade. Bom, a ideia é que o 3x fique sozinho no primeiro membro. Então, a gente vai ter que tirar esse 3. Se eu tenho 3 e quero tirá-lo, eu vou diminuir 3 unidades. Então, ele vai para o outro lado como quem? Como menos 3. Vamos reescrever. Teremos 3x maior do que 4 mais x menos 3. Está pronto? Não. Por quê? Ainda tem alguém que está no lugar errado. Lembra que as incógnitas, elas precisam ficar no primeiro membro. Então, a gente tem que tirá-la do segundo membro e levá-la para o primeiro.
Para que isso aconteça, o que eu preciso fazer? Subtrair o x. Então, reescrevendo essa expressão, nós teremos menos x mais 3x é maior do que 4 menos 3. Agora sim, está todo mundo no lugar correto. Podemos fazer a conta do 3x menos o x, pois os termos são semelhantes. Então, nós temos 3 menos 1, 2. Vai ficar 2x. 4 menos 3, 1. O sinal da desigualdade se mantém, então fica 2x maior do que 1. Falta só um pedacinho para acabar a nossa conta. Como assim? Eu tenho que deixar o x sozinho. Se o 2 está multiplicando, eu vou precisar dividir os dois lados por 2. Então, é como se ele fosse para o segundo membro dividindo. Por isso, nós temos que x é maior do que 1 dividido por 2. Posso escrever em forma de fração, porque toda fração representa uma divisão. Assim, por coincidência, nós também descobrimos que cada lata de óleo pesa um pouquinho mais do que meio quilo. Com esse exemplo, finalizamos a nossa aula. Não se esqueça que a forma de resolver inequação é a mesma de resolver equação. Só temos que ficar atento com o quê? Com o detalhe da desigualdade. Bom, gente, não deixem de estudar e fazer os exercícios do material pedagógico. Também de entrar lá no aplicativo Reeduca em Casa, ver o percurso Educopédia. Qualquer dúvida, tirem com o seu professor. Até a próxima. Tchau, tchau!